Conexão Unicinos. Apoio Bonjour. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é terça-feira, 28 de maio. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Estrangeiros no Brasil. Cresce o número de turistas de outros países em terras brasileiras. E por isso o português como língua estrangeira está sendo cada vez mais procurado. No programa de hoje, vamos falar sobre o curso de português que Unilínguas da Unicinos oferece para estrangeiros. E também sobre como é a vida dos visitantes que vêm estudar ou trabalhar no Brasil. E ainda tem uma reportagem sobre a exposição de Iberê Camargo, localizada na fundação que recebe o nome do artista em Porto Alegre. E tem também a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Cada vez mais pessoas de fora do país escolhem o Brasil como destino. Conforme dados do Ministério do Turismo, em 2012, mais de 5 milhões e meio de estrangeiros desembarcaram em terras brasileiras, o que representa um aumento de 4,5% em comparação a 2011. E com a Copa do Mundo de 2014, Vanessa, esse número deve aumentar. A expectativa do governo federal é que o Brasil receba 600 mil turistas estrangeiros durante o campeonato. E para a viagem ficar mais agradável, os visitantes estão procurando aprender o português. Além disso, a língua também está sendo mais requisitada porque há um crescimento da economia brasileira e, com isso, estrangeiros se interessam mais pela presença de multinacionais aqui no país. É verdade. Foi pensando nisso que a Unicinos abriu um curso de português do Brasil para estrangeiros. E para sabermos mais informações sobre essa iniciativa e também conversarmos sobre a procura de pessoas de outros países pelo Brasil, tanto para o estudo como para o trabalho, recebemos aqui no estúdio Maria Cláudia Bido, que é coordenadora do Unilínguas, Sandra Schaefer, que é gestora de projetos do Tecnocinos, e também com a gente Santiago Zuluaga, que é mexicano e está estudando comércio exterior na Unicinos, e também o mexicano Yoliva Nigarrido, que estuda arquitetura na universidade. Olá, sejam bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Professora Maria Cláudia, para a gente começar essa conversa, é interessante a gente saber como é que chegam esses estrangeiros aqui na universidade, que a gente sabe que a cada semestre mais estrangeiros procuram aqui para estudar. Na verdade, eles primeiro acessam a ARID, né, que é o órgão de relações internacionais da Unicinos, e em alguns casos eles nos procuram antes, mas a maioria, então, chega através da ARID. E como é que você nota, professor, o primeiro contato desses estudantes com a nossa cultura, com a nossa língua? Existe muita dificuldade? Na comunicação, em alguns casos, sim, mas a maioria também, até pelas características do Brasil, né? Eles consideram um país exótico. Então, é um país curioso, que atrai muita vontade, dá muita vontade de aprender sobre a cultura e tal. Então, eles também buscam informações através da internet, não chegam assim totalmente crus, né, no idioma. Alguns, sim. Mas a maioria vem também estudar aqui, né? Então tem que estar mais familiarizado mesmo. Estudar e trabalhar também, né, Vanessa? A Sandra está aqui com a gente, inclusive, né, para falar sobre isso, porque certamente, né, aqui o Parque Tecnológico, o Tecnocinos, também busca pessoas de outros países para trabalhar aqui. Como é que funciona esse movimento aqui dentro do Tecnocinos? Bem, o Tecnocinos hoje, ele conta com 75 empresas de 9 países. Então, é óbvio que nós temos realmente pessoas de outros países trabalhando lá. Normalmente são diretores, são os principais dirigentes da empresa que vêm num primeiro momento e trazem alguns dos seus funcionários para iniciar as atividades. O que se percebe é que eles acabam contratando pessoas daqui para auxiliar, geralmente quando são de países mais diferentes, países mais longínquos, como Índia, por exemplo, eles acabam contratando pessoas do Brasil para que auxiliem nesses primeiros meses, nesses primeiros momentos de dificuldade de entender não só a língua, mas também costumes, toda a nossa burocracia, leis brasileiras. Então, eles precisam dessa assessoria. É interessante a gente poder ver esse movimento acontecendo, porque justamente a gente está mais acostumado de ver brasileiros indo para fora do país, mas a gente tem 2 exemplos aqui de estudantes que vieram procurar o Brasil como destino, né? Quero saber, Santiago, o que foi teu motivo, o que te estimulou a procurar o Brasil para estudar? Eu justamente achava que a minha adaptação ia ficar melhor aqui no Brasil. Agora eu também, já que estou acostumado mais com a cultura e tudo, a verdade, a gente olha muito bem os brasileiros fora do Brasil como um povo agradável, alegre.
Agora que já estou aqui, também entendo as diferentes culturas, né? Como a cultura gaúcha, a cultura da Bahia, a cultura do Rio de Janeiro. Que tem bastante diferença dentro do próprio país, né? Varia bastante, exatamente. Inclusive no próprio idioma, né? No próprio idioma, exatamente. No A gente português. também tem o sotaque, tem as gírias de cada lugar. Como é que é pra ti esse reconhecimento, essa familiaridade? Sim, para mim é engraçado isso, porque aqui já sabem que se fala tu e também eu escuto muito. Pessoalmente escuto muito você, ou as expressões que são típicas daqui, de Rio Grande do Sul. E você e Oli, está quanto tempo por aqui já no Brasil? Aqui levo 3 meses. 3 meses. Sim. Vocês vieram juntos, é isso? Ele chegou um pouco antes do que eu, mas a gente vem da mesma cidade, mas estamos no mesmo programa de mobilidade acadêmica. Vamos Como é que foi esse primeiro contato, principalmente com a língua portuguesa? com a língua portuguesa. Já tinha alguma noção lá já falou no um baia. Ele já fala baia, Já falei, gente. por ó. exemplo, isso é uma coisa que aprendi aqui. Eu tive que aprender pela universidade, foi um requisito para eu poder fazer o intercâmbio. Eu peguei aulas de português 1 ano no México. A minha professora era brasileira, porque também a gente tem muito brasileiro no México. Tem esse contato com professores nativos lá, então aí eu aprendi a língua lá. E quando eu cheguei aqui, já está um pouco mais simples para mim, mas ainda foi um pouco difícil a adaptação com essas gírias que Santiago estava falando. A gente tem que se adaptar e conhecer essas coisinhas como batu, Mas os meninos capaz, também, tudo né? isso. No português já estão bem gostei, afiados gostei, já. achei bem. Para quem está 3 meses aqui. Bom, a exemplo de vocês, também teve outros estudantes que passaram aqui pela universidade, né, Rodrigo? A Melissa e a Luciana. E elas deram depoimento para a gente de como é que foi essa experiência, então, de estudar no Brasil, de entrar em contato com a cultura e com a língua também. Vamos dar uma olhada. Eu acho que quando uno pensa em Brasil, qualquer pessoa do exterior, se não conhece, se imagina outro Brasil, né? Diferente de que nos encontramos quando vimos para cá. Não sei, se você me diz que penso de Brasil, penso praia, penso futebol, penso em, não sei, gente bonita, garotas. E eu acho que Rio Grande do Sul é um estado diferente. Sempre nós falamos que Brasil, todos os estados do Brasil são como todos países diferentes. As estudantes contam que no início tinham dificuldade com a língua apenas para a escrita e que o diferencial da universidade para elas está na diversidade de possibilidades disponíveis. Lo diferente es, en primer lugar, el tamaño, la dimensión de las cosas de acá. Es muy grande y tiene muchísimas cosas para hacer, desde estallos hasta prácticas profesionales. Eso es algo que realmente a mí me sorprendió porque en Uruguay las universidades no dan la posibilidad o no dan tanta posibilidad a los estudiantes a practicar dentro de la carrera la profesión. Eso para mí fue muy, muy increíble y realmente como lo admiro. É legal isso, né, Vanessa? A gente vendo, por exemplo, o pessoal dando exemplos de como é importante também estar dentro da universidade, né? Conversando, podendo, claro, né? Ter um contato maior com a língua, né, professora Maria? Eu acho que é interessante falar isso um pouco, né? Sobre também o curso, né? E por que essa necessidade de colocar um curso de português para estrangeiros aqui dentro da Unicinos? Na verdade, o nosso objetivo é, claro, atingir, né, e mobilizar a comunidade acadêmica, mas também os empresários, as pessoas do entorno da Unicinos, visto que não é um curso presencial e não em EAD. Então, o objetivo é isso, é instrumentalizar essas pessoas para que elas possam, então, fazer parte da realidade acadêmica, das aulas, né? E no caso dos empresários, o pessoal das empresas do Polo, principalmente, né? Para que eles possam, então, interagir, fazer negócios com mais segurança, porque a gente sabe que o idioma é fundamental, né? Tanto para assistir uma aula na graduação, quanto para fazer negócios. E pode ser um empecilho quando tu não sabe, né? Pode ser um baita empecilho, falando um português bem gaúcho, um baita empecilho. E essa questão de fazer negócios, justamente, a gente entra no caso do parque, né, Sandra? E a gente sabe que as línguas que predominam lá é o inglês, o espanhol também, mas as pessoas procuram aprender também o português. Como é que você percebe, assim, essa inserção nesse caso? Porque a gente vê, até caminhando aqui no campus, né, Rodrigo, a gente vê pessoas de outros países, a gente vê pessoas da Coreia do Sul até mesmo, do Japão, enfim, como é que acontece? Escuta outras línguas por aqui. Escuta outras línguas, é verdade. Isso, podemos dizer que quase é uma Babel. No parque, as línguas predominantes, além do português, são o inglês e espanhol,
principalmente porque são empresas muito focadas em TI, 90% das nossas empresas são da área de TI. Então, esses programas desenvolvidos, sistemas desenvolvidos ali, muitas vezes servem para vários países e, por isso, eles precisam ser desenvolvidos em inglês ou mesmo em espanhol. E, curiosamente, essa é até uma dificuldade encontrada. Hoje, o inglês ele é mais fácil de se encontrar técnicos e o espanhol não. Então, às vezes, as empresas têm buscado no exterior, principalmente estagiários que querem vir passar um determinado período aqui para que possam trabalhar com eles nesta língua do espanhol. Com relação aos estrangeiros que vêm para o parque, a gente percebe que eles têm um interesse, sim, que eles têm já uma predisposição para falar ou pelo menos para entender o português, e muitos já vêm com cursos realizados com antecedência, assim como o nosso colega mexicano veio já e havia estudado por um período. Nós temos empresários lá que, quando chegam, já estão começando a se comunicar em português, e para nós é uma grata satisfação. Agora, com este curso, com a oferta desse curso de português para estrangeiros ou para os nossos empresários, vai facilitar ainda mais. Tá certo. Bom, agora o Conexão faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua com esse assunto aqui no estúdio. Vamos saber mais detalhes sobre a estrutura do curso de português do Brasil para estrangeiros e ainda falar sobre os benefícios que os estrangeiros trazem para a economia brasileira. Um instante só, nós já voltamos.